Fala galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? Maravilhosos e maravilhosas, lindos e lindas, chuchus e chuchuas na minha vida. Estou aqui de volta pra gente, com muita felicidade, começar a segunda temporada da nossa série aí, Neurotécnicas de Estudo. E aí, a gente vai conversar um pouquinho hoje aí sobre uma prática muito importante que a galerinha esquece de utilizar na hora que vai iniciar um estudo, que é a prática dirigida. Exatamente, a prática dirigida ela é uma ferramenta poderosíssima, lindos e lindas do meu coração, para vocês conseguirem aí orientar um estudo de vocês de maneira mais organizada, de maneira mais fluida e mais potente, influente na hora de você reter o seu conhecimento e sua aprendizagem. Galerinha, de maneira geral, quando a gente vai pegar algum material para estudar, a gente sai estudando de qualquer forma, não é? A gente acaba aí, na verdade, pegando aquele assunto, pegando aquele conteúdo e lendo de cabo a rabo sem nenhuma estratégia, sem nenhum objetivo. E a maioria das informações, elas acabam se perdendo ao longo do caminho. Então o objetivo dessa técnica de hoje, né, a prática dirigida, é justamente ajudar vocês a potencializar, né, esse estudo quando você lidar com um material como um livro-texto, alguma apostila e dessa forma ajudar aí a galera a melhorar o rendimento e a performance na leitura. Primeiro ponto dessa técnica é o seguinte: a gente vai começar a leitura desse livro-texto, desse material, primeiro vendo os tópicos dentro daquele assunto, tá? Então você vai ler os tópicos dentro daquele assunto, esse é o primeiro ponto, ler os tópicos dentro daquele assunto. E o segundo ponto, observar as ilustrações sobre aquele assunto, bem como as legendas. E no terceiro passo, você vai ler as notas de rodapé, caso elas existam. Por que que você faz isso? Porque o seu cérebro, dessa maneira, ele vai se acostumar gradativamente àquele conteúdo. Ele vai se preparar para o que vai vir, né, para frente, no que quando você abordar uma leitura mais intensa, mais complexa daquele assunto, tá? E o quarto ponto extremamente importante é você, na verdade, ler aquele resumo que normalmente tem no final do livro, né, sobre o tópico, mas não vai ficar só no resumo não, hein, Sussu? Não pode. Porra, pelo amor de... Eu não consigo. Você tem que ler o resumo, tá? E depois retornar aí a leitura completa do texto. Então você fez esses 4 pontos. Primeiro, a prática dirigida voltada para a leitura dos tópicos. Depois, a leitura das ilustrações e legendas. Depois, a leitura, na verdade, dos rodapés, das notas de rodapé. E, por fim, o quarto passo, a leitura daquele resumo final que você vai ter a respeito daquele assunto. E aí, depois que você fechou isso, maravilhosos, agora você vai voltar para esse assunto e ler tintim por tintim daquele tópico ali que você está se propondo a estudar, daqueles tópicos, né, daquele assunto que você está se propondo a estudar. Maravilhosos e maravilhosos. Fantástico? Bem, depois que você leu aqueles tópicos, você vai fazer as suas anotações. Você precisa utilizar técnicas que a gente vai comentar nesse canal aqui mais pra frente dentro dessa nossa temporada aqui, que vão ajudar bastante vocês aí a intensificar as suas anotações e potencializar aí, né, todas as suas ideias a respeito daquele assunto. Perfeito? E aí, uma dica muito importante é a seguinte: quando você tá lendo determinado tópico lá, e caso passou-se mais de 2 minutos, 3 minutos de leitura daquele assunto, daquele tópico ali, daquele ponto dentro do tópico que você não tá compreendendo, galerinha, pula, porque provavelmente uma peça mais à frente no quebra-cabeça do assunto vai se encaixar e você vai conseguir entender de maneira mais firme aquele conteúdo que você não tá entendendo, tá bom? Então, chuchus, seguindo essas regras aqui, seguindo essas dicas que eu falei pra vocês, vocês podem ter certeza que vocês vão potencializar e muito mais o seu estudo quando você se depara com material didático aí, um material de de uma determinada disciplina ou de um determinado assunto que você queira explorar, tá bom? Minha dica:
né, das neurotécnicas era essa hoje, beleza? Um beijo no coração e a gente se encontra em breve, maravilhosos e maravilhosas. Tchau, tchau, gente! Até!